Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero muito agradecer a você aí pela sua presença, por estar aqui conosco mais uma vez, assistindo mais um de nossos vídeos. Muito obrigado mesmo, de coração. O tema que nós vamos abordar aqui nesse vídeo é uma palestra breve, uma linha de raciocínio que eu gostaria de considerar com vocês, é a respeito de estar obtuso no ouvir. E o tema é: nunca fique obtuso no ouvir. Esse aqui, para quem talvez se lembre, quem já fez discursos públicos ou quem tinha o hábito de assistir discursos públicos e fazer anotações, talvez se lembre que esse aqui era um dos discursos públicos, um dos primeiros esboços de discursos públicos. Se não me engano, era o de número 9. Nunca fique obtuso no ouvir. Talvez você que já foi ancião, servo ministerial lá no passado, tenha proferido esse discurso. Então a expressão obtuso, pode ser que alguns se lembrem na matemática, né, quando a gente estudava ângulos, trigonometria, triângulos, e aí a palavra obtuso vem de raso, né? Ângulos que estão relacionados ao ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. Então qualquer ângulo que está ali dentro entre 180 e 360 graus, é considerado um ângulo raso. Mais ou menos isso, né? É isso? E agudo são aqueles que são abaixo, né? de 90. Se eu estiver errado, me corrija aí. Então, a palavra obtuso quer dizer exatamente mais ou menos isso. Algo que é raso, né? Algo que não tem muita nitidez. É como se a palavra entrasse no seu ouvido e o seu ouvido, por ser raso, não deixa penetrar, não deixa adentrar as informações ao ponto de você absorvê-las. A ideia de obtuso quer dizer isso no sentido de ouvir. Então, de difícil compreensão, confuso. Então, nunca fique obtuso no ouvir, ou seja, nunca seja raso no ouvir. Nunca permita que seus ouvidos do entendimento sejam rasos, de difícil absorção das ideias que são transmitidas. Esse é o conselho dado pelo tema. Agora vamos ver a consistência dele em relação ao que a Bíblia diz, né? Então, do modo geral, e aplicando isso aqui especialmente para aqueles que acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, lógico que os princípios se aplicam a qualquer área da nossa vida, independente da sua crença. Mas como nós vamos usar aqui a Bíblia em grande parte, né? Então talvez aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus vão conseguir ter uma compreensão, uma absorção um pouco diferente, não vamos nem dizer melhor, mas diferente daqueles que não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. Mas se for o seu caso esse, absorva a ideia, o princípio, ok? Bem, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 10, que o bom coração exerce fé nas coisas que são ouvidas. E aí, quando nós ouvimos, o ouvir aqui é abrangente, pode se aplicar também ao que nós lemos na Bíblia. Nós estamos ouvindo o que a Bíblia está dizendo enquanto lemos, figurativamente. Estamos ouvindo relatos que foram escritos há milhares de anos atrás, né? Há séculos atrás. E aí, por ouvir, a nossa fé pode então se desenvolver. Romanos capítulo 10 então diz que a fé segue, né, Romanos capítulo 10 fala que a fé segue a coisa ouvida. E a declaração pública para a salvação. Quando nós temos a oportunidade de declarar a nossa fé, outros podem ouvir e passar a depositar fé também no objeto da nossa fé, a nossa salvação. No caso aqui dos cristãos, o sacrifício resgatador de Cristo. Nesse sentido, então, nós podemos ter certeza de que milhões de pessoas ouvem, ou têm ouvido ao longo dos séculos, a palavra de Deus, a pregação, a declaração da salvação, divulgada por muitos que professam ter fé, mas poucos absorvem ou escutam, compreendem o sentido daquilo que está sendo dito. E nesse sentido, Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, que nós já citamos. Mas em Hebreus capítulo 5, no versículo 11, tem esse seguinte conselho aqui, que está dentro do tema que estamos abordando. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Temos muito a dizer a respeito dele, mas é difícil explicar porque vocês se tornaram lentos em entender, porque vocês se tornaram
obtusos no ouvir. Aqui na tradução do Novo Mundo, lá da Torre de Vigia, a versão de 2015, é a versão mais anterior, na nota ao pé da página aqui do versículo referente, no asterisco, né? No versículo 11, diz isso, ó, ou obtusos no ouvir. Então muitos lá do primeiro século, quando era feita a pregação pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, os cristãos, até mesmo aqueles que já estavam há muito tempo na congregação, estavam rasos no ouvir, de difícil entendimento. Eles iam, assistiam, talvez ouviam discurso, ouviam leituras de cartas que eram escritas para as congregações, mas não conseguiam compreender, não conseguiam absorver as ideias e, portanto, tampouco aplicar os conselhos que eram dados, porque eles escreviam essas cartas aqui. As cartas de Paulo foram 14 cartas, de Pedro, de João, discípulo Tiago, discípulo Judas, o livro de Atos, os evangelhos sinóticos que nós temos aqui, o evangelho de João. Então foram distribuídos à disposição de todos, mas eles tinham dificuldade de entender. E isso você percebe quando segue aqui a leitura do versículo 12. Ó. Pois embora a essa altura vocês devessem ser instrutores, devido talvez ao tempo, né, que eles estavam lá, já como cristãos há muito tempo, precisam novamente que alguém lhes ensine desde o princípio as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus, e voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Pois todo aquele que continua a tomar leite desconhece a palavra da justiça, porque é criancinha, em sentido espiritual, naturalmente, em sentido mental, emocional. E você percebe esse tipo de não desenvolvimento em muitos adultos. Talvez você tenha percebido, ou venha a perceber. Pessoas que talvez tenham 50, 60 anos, ela pode até ter desenvolvido o seu físico. Biologicamente, digamos assim, o seu corpo amadureceu. Amadureceu porque envelheceu. Mas a mente, o desenvolvimento emocional, a sua inteligência intrapessoal, que vem de conhecer a si mesmo, conhecer suas emoções, ter autodomínio, controle sobre o seu próprio ego, sua autoestima, tudo isso continua sem desenvolvimento. A pessoa passa os tempos, ela faz 20, 30, 40, 50, 60 anos e não evolui emocionalmente. Ou não evolui na inteligência interpessoal, no relacionamento com os outros. Ela continua sendo o mesmo tipo de pessoa. Se era uma pessoa desprezível com 20 anos, ela continua aos 30, 40, 50. Não muda, não cai a ficha. Não cai a ficha, a pessoa continua sendo o mesmo tipo de pessoa, não melhora, não progride, não evolui com o tempo. O corpo envelhece, mas o cérebro continua estagnado. Em sentido espiritual, esse processo acontece também. A pessoa recebe a mensagem, a palavra de Deus, aí fica toda feliz, eufórica, eu quero ser cristão. Mas não cresce espiritualmente. A sua fé não se desenvolve, não cria raiz profunda que pode sustentá-lo no caso de uma tempestade. Tipo aquelas árvores que tombam facilmente quando tem ventos fortes, porque suas raízes não estão arraigadas no solo, não criaram ramificações profundas, de modo que dê sustentação. Entende? Então mais ou menos isso acontece se uma pessoa não se desenvolve na fé, ela não se aprofunda no entendimento, no conhecimento, e em tentar buscar fortalecer a sua fé nas coisas escritas na palavra de Deus, a Bíblia. Então felizes são, como Jesus falou muito bem no Sermão do Monte, né? Capítulo 5, felizes ou bem-aventurados os que têm consciência da sua carência espiritual, ou os pobres de espírito, nesse sentido ele quis dizer, aqueles que reconhecem que são pobres, porque se uma pessoa entende que é rica, ela acha que não precisa de mais dinheiro, ela já tem o suficiente. Uma pessoa que é pobre, ou pelo menos ela se vê pobre, espiritualmente falando, ela sempre vai estar buscando, ela sempre sente carência. Se você olha para a sua despensa espiritual e sempre enxerga que ela está cheia, não tem mais espaço para nada. Então o que mais você vai buscar? Você já tem, acha que tem, né, o que precisa? Então uma pessoa que é pobre, espiritualmente falando, ela abre sempre a sua despensa e percebe que sempre precisa de mais coisas. E ela vai buscar na fonte.
e, portanto, ela está sempre enriquecendo-se, sempre crescendo, nutrindo-se do alimento espiritual, fortalecendo, portanto, a sua relação com o Pai e a sua fé, se desenvolvendo, então, como um homem espiritual. Homem aqui no termo genérico, mulher, pessoa, né? Espiritual. Então nós precisamos ser rápidos no ouvir a palavra de Deus, rápido no ouvir. É um conselho dado aqui pelo discípulo Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, que você já deve ter ouvido N vezes em discursos públicos, não é mesmo? Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, e diz assim o texto: Tenham isso em mente, meus amados, todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Então nós devemos, no sentido da palavra de Deus, ser rápidos no ouvir. Quando se trata de coisas espirituais, nós devemos ser rápidos no ouvir para tentar entender. Inclusive, você que talvez não creia que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você que só encara a Bíblia como um livro qualquer, se você não for rápido para ouvir o que a Bíblia diz, no sentido de tentar entender o que ela está falando, você talvez vai perder a oportunidade de absorver conselhos que são muito práticos. Muito práticos. Talvez você pense, a Bíblia é só um conto alegórico, a Bíblia é só um livro de fábulas, a Bíblia foi escrita por homens, é a ideia de homens para aprisionar as pessoas nas religiões. Existem todas essas ideias e muitas delas fazem até muito sentido. Realmente a Bíblia tem sido usada para aprisionar pessoas nas religiões. Realmente a Bíblia tem sido utilizada para que religiões cresçam como impérios de domínio nas pessoas, na vida das pessoas. E isso tem acontecido mesmo, e talvez por causa disso, muitos que antes eram de religiões cristãs abandonam e deixam de crer no que a Bíblia diz, por conta desse problema. Mas eu sempre lembro disso, eu acredito na Bíblia, então naturalmente eu vou defender o que a Bíblia diz. A minha sugestão é que você consiga desvencilhar isso. Religiões da Bíblia. Tente tirar do foco. Quando olhar para a Bíblia, tenta apagar da sua memória o conceito de religião que existe no mundo hoje em dia. Porque senão você vai olhar para a Bíblia de uma forma preconceituosa, com uma ideia preconcebida, negativa, e vai evitar muitos benefícios que você pode tirar dela de conselhos bíblicos. Talvez alguns a princípio, por talvez não se aprofundar tanto ainda, você possa rejeitar. Ok, mas que tal, talvez começar lá em Mateus capítulo 5, nos conselhos de Jesus do Sermão do Monte. Tente ver naqueles conselhos do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, a praticidade, a simplicidade do que Jesus está falando aqui e quão benéficos são tais conselhos. Será que não vale a pena aplicar? Inclusive acredita-se que tenha sido Gandhi, Mahatma Gandhi, o famoso líder hindu, que tenha dito essa frase, essas palavras. Não sei se é verdadeira, alguns acham que não foi Gandhi que disse, mas vamos pegar o princípio. Numa época de conflitos, guerra mundial, nações guerreando contra outra, ele teria dito que se todas as nações aplicassem as palavras de Jesus no Sermão do Monte, não haveria necessidade de assinar tratados de paz, não haveria necessidade de conflitos e de guerras. O mundo viveria feliz e em paz. Independente de quem tenha dito essas palavras, são muito verdadeiras. Concorda ou discorda? Jesus falou em Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão vive o homem. O que sustenta a nossa vida física, o pão é o alimento básico, Lá na época que Jesus falou essas palavras, assim como a batata ou inhame, aqui para o pessoal da América do Sul, Bolívia, Peru, é mais ou menos a matéria-prima, aqui na região da Amazonas, Manaus, Pará, Acre. Talvez o milho ou a mandioca seja o alimento básico, de onde se tira a farinha ou se faz muitas outras coisas. É o alimento principal, que é a base da cadeia alimentar. Entendeu? Então lá naquela época o pão era como se fosse um alimento básico. Por isso Jesus disse, nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só daquilo que sustenta a sua vida física vive um homem. Por que não? Aí ele completa, mas de toda a pronunciação que vem da parte do Criador. Ou seja, o que sustenta a nossa vida
Nossa vida pode ser, nós como seres pensantes, seres humanos que têm raciocínio, diferente dos animais, né? Até onde se entende, os animais não têm raciocínio como o ser humano tem, naturalmente, tem um certo grau de inteligência, tem a sua sabedoria instintiva programada, mas o ser humano consegue pensar na sua própria existência, consegue planejar sua vida para o futuro e ter espiritualidade, ter conceitos espiritualistas, ter noção de que existe algo maior, e inclusive ser impelido a adorar algo, alguma coisa, que quer que seja. Então, a nossa vida pode ser dividida assim, vida física e vida espiritual. Não importa qual o conceito que você tenha sobre vida espiritual. Independente disso, existe, né, num conceito geral. Até mesmo para quem é ateu, para quem tem uma não crença em um ser pensante que criou o universo, ou que existem entidades espirituais, até mesmo nesse sentido existe um pensamento, existe uma linha de pensamento de que existe o pensamento produz um poder, existe um poder mental. Isso é naturalmente algo espiritual, fora do físico, é abstrato. Portanto, a nossa vida pode ser dividida em vida física e espiritual, ou abstrato, né? Algo que está relacionado assim com, vamos dizer assim, como se fosse um espírito, como é que alguns falam, né? Éter, algo etéreo, né? Vamos botar nesse sentido, algo etéreo. Então, físico e etéreo, entende? Então, o que nos alimenta? No sentido dos cristãos, o que nos alimenta é o pão, né? O alimento físico, naturalmente, para sustentar o nosso corpo físico. E para sustentar a nossa parte espiritual, a nossa parte abstrata, pensante, mental, no caso dos cristãos, é a palavra de Deus, a Bíblia. No caso dos que acreditam em outros tipos de entidades espirituais, né, as suas palavras sagradas, naturalmente. E para aqueles que talvez não acreditem em nada disso, com certeza, talvez algum tipo de meditação, de pensamento ou de raciocínio, né, ainda que seja científico, mas tais meditações e teorias, com certeza sustenta, né, toda a gama dos seus pensamentos e conjecturas. Mas tudo isso nos leva a meditar e raciocinar. Acabamos filosofando um pouco aqui. Naturalmente, às vezes a gente tem que filosofar, né? A filosofia nos ajuda a chegar a algumas conclusões. Usamos aqui o termo filosofia não no sentido necessariamente acadêmico, né? Que alguns têm bronca, alguns demonizam a palavra filosofia, né? Já tem um preconceito quanto à palavra, porque acha que quando fala filosofia está falando de Platão. Se está falando de Platão, está falando dentro dos conceitos platônicos, ou aristotélicos, ou socráticos. Mas ele não está limitado a isso. O termo filosofia aqui vem de pensar, de buscar o porquê das coisas. Muito bem. Então a Bíblia nos fala que é muito importante nós hoje em dia estarmos buscando não sermos rasos no ouvir, não sermos preguiçosos, não sermos pessoas, digamos assim, negligentes, entende? Mas sermos pessoas diligentes no cavucar o tesouro escondido do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, que sustentará a nossa vida em sentido espiritual. Muito bom. Naturalmente, quando a gente vai começar a falar sobre assuntos espirituais relacionados com a Bíblia, talvez alguns tendem a não querer muito ouvir. E isso é compreensível, muito compreensível. Assim, no mundo de hoje, nós estamos atravessando uma época em que as pessoas se consideram muito avançadas, evoluídas mentalmente, não é isso? Existe aquela ideia de, obrigatoriamente, nós precisamos ser pessoas de mente aberta, nós precisamos ser pessoas bem progressistas, pessoas com a mente atualizada, não pessoas retrógradas, pessoas para trás, ultrapassadas, quadradas. Então, quando se fala de Bíblia, quando se usa o termo assim, a Bíblia, alguns já colocam, não, como é que as pessoas vão me ver se me ver falando da Bíblia ou lendo a Bíblia? Vai me ver como uma pessoa ultrapassada. Não é época, não estamos na era de falar de Bíblia. Alguns acham isso. Infelizmente, minha opinião particular sobre isso, creio, um conceito um tanto quanto infantil e raso, bastante raso.
para aqueles que querem desenvolver inteligência emocional e intelectual e intrapessoal e interpessoal, de um modo geral, vamos colocar. Porque todo o conceito que existe hoje, até mesmo os mais evoluídos, mais progressistas, tem um alicerce. E esse alicerce vem lá de trás. Vem lá de trás, que deu origem ao que é hoje. Nada surge assim, de repente, do nada, sem ter tido uma progressão. Inclusive, se você pegar aí esse aparelho que você está utilizando para assistir esse vídeo, você, acredito que você não entenda dessa forma, eu duvido que você acredite nisso, que ele simplesmente, alguém teve uma ideia de criar esse aparelho aí ontem, ou algum mês atrás, ou um ano atrás, do jeito que é. Ele passou por processos, por evoluções, por atualizações. O software que é utilizado aí, a própria internet que existe, a plataforma, sofreu diversos ajustes, diversas melhorias. Então, se estamos no momento em que estamos, na tecnologia, é porque existiu um berço lá no passado. O computador, que hoje é só um trocinho de nada, um microprocessador que contém ali não sei quantos terabytes de informação, antigamente para caber quem lembra daquele disquete de 1,44 mega, aquele grandão, que era meio até molenga, parecia um disco mole, né? Que a gente enfiava lá no drive de disquete, para gravar coisas pequenininhas, documentos em MS-DOS, que era uma linguagem de programação que a gente utilizava antigamente. Isso nos computadores evoluídos, tipo XT, lá dos anos 80. Mas lá no passado, nos primórdios dos computadores, os computadores eram do tamanho de uma sala, de um prédio, para caber talvez menos de 1 gigabyte de informação. Então, se você está hoje com um aparelhinho pequenininho, que você fala no mundo todo, e tem um monte de aplicativos dentro dele, que antes você teria que ter uma calculadora, um relógio, um mapa, uma bússola, um calendário, para carregar isso tudo dentro de uma mochila não ia caber. Mas cabe tudo dentro de um chip. É porque houve um processo evolutivo ali. Evolutivo nesse sentido, né? Progressista. Então, se a mente hoje humana está do jeito que está hoje, é porque houve um berço, houve uma origem, algo que desencadeou uma linha de pensamento que chegou até hoje. A Bíblia, com certeza, também fez parte dessas origens. Para as pessoas terem o conceito que tem hoje sobre Bíblia, é porque a palavra Bíblia teve que chegar ao seu conhecimento. E se chegou ao seu conhecimento é porque veio de lá de trás, de alguma forma. O conceito que as pessoas têm sobre Deus, como eu já ouvi alguns dizer assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito na Bíblia, só acredito em Deus. Mas de onde vem o conceito de Deus para você? Não vem da Bíblia? O Deus bíblico, é claro. O Deus criador. Eu não acredito na Bíblia, só acredito em Jesus. Mas de onde vem o conceito sobre Jesus? Não vem da Bíblia? Então, como é que você vai desvencilhar, né? Separar, dizer que só crê em Jesus e não crê na Bíblia, se a ideia de Jesus vem da Bíblia? Fica um pouco contraditório. Então é importante nós expandirmos a mente. E a filosofia, nesse sentido que eu estou usando, não o sentido demonizado pelas pessoas, nos ajuda a entender a origem das coisas. Por isso, ser raso no ouvir prejudica. As pessoas não crescem, não se desenvolvem, não desenvolvem a mente, não conseguem expandir a mente para enxergar melhor as coisas e, portanto, tirar mais proveito até das coisas que existem à sua disposição, das informações, porque estão com a mente bitolada, fechada, tacanha, não cresce, não evolui, fica estagnada. Passa 10, 20, 30, 40, 50 anos, está ali no mesmo nível. Isso não é benéfico, e sim prejudicial. Então o conselho final é: nunca fique obtuso no ouvir. Agradeço a atenção de vocês para essa breve consideração, esse breve bate-papo. Agradeço muito. Até os nossos próximos vídeos então. Até lá.